Há um tipo de dor que não aparece em exames, não se traduz em lágrimas, nem grita. É uma dor silenciosa, sutil, que se instala como um ruído de fundo na vida. O sentimento de que nada faz sentido. Você acorda, vive, cumpre tarefas, talvez até sorria. Mas lá no fundo algo está fora do lugar. A sensação de que falta algo, de que tudo é vazio. Viktor Frankl chamou isso de vácuo existencial, um fenômeno que atinge especialmente o ser humano moderno, cercado por tecnologia, informação, conforto e ainda assim vazio, porque não é a falta de estímulo que nos destrói, é a falta de sentido. A vida corre, e a gente corre junto. Mas corre para onde? Desde cedo nos ensinam o que conquistar, mas quase nunca o que significa viver. A gente aprende a bater metas, a construir reputações, a seguir roteiros, mas não aprende a ouvir o silêncio interior, a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? O vazio existencial não é frescura, é um sintoma. É o sinal de que algo profundo está pedindo para ser olhado. É a alma dizendo: eu não quero só sobreviver. Frankl viveu no inferno de Auschwitz e de lá saiu com uma certeza: o que mata não é a dor, é a ausência de propósito, porque até na pior escuridão o ser humano ainda pode resistir, se souber o porquê. Mas sem esse porquê, qualquer obstáculo se torna insuportável. Sem sentido, até o sucesso perde o gosto. E talvez esse seja o grande drama da nossa geração. Estamos bem vestidos, bem alimentados, bem conectados, mas profundamente perdidos. O vazio existencial não é o fim, é o começo. O começo de uma busca que talvez você tenha evitado por medo, mas que, se abraçada com coragem, pode te levar a uma vida mais inteira. Não mais fácil, mas mais verdadeira. Há uma diferença profunda entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana. Ela surge quando perdemos alguém, quando algo nos escapa, quando a vida nos empurra contra a parede. Mas o sofrimento, esse nasce quando a dor se prolonga sem sentido. É a dor vazia, a dor que não leva a lugar nenhum. É aí que a alma começa a definhar. Viktor Frankl, ao passar pelos horrores dos campos de concentração, percebeu algo que mudaria para sempre a psicologia. As pessoas que sobreviviam à dor extrema não eram necessariamente as mais fortes fisicamente, nem as mais resistentes emocionalmente. Eram aquelas que, mesmo na miséria, ainda conseguiam enxergar um porquê para continuar. Ele viu mães dividirem o último pedaço de pão com desconhecidos. Viu homens morrerem cantando. Viu pessoas resistirem ao absurdo com uma centelha de dignidade. E entendeu: a dor não destrói. O que destrói é a falta de sentido. Frankl dizia: a dor deixa de ser sofrimento no momento em que encontramos um significado para ela. Isso não significa romantizar o sofrimento. Não é dizer que toda dor é bonita ou que devemos buscá-la como forma de elevação, mas sim que, se a dor chegou e ela chega para todos, a pergunta mais transformadora que podemos fazer não é: por que isso aconteceu comigo? Mas sim: o que eu posso fazer com isso? Essa virada de consciência é brutal, porque ela exige que você saia do papel de vítima. Ela exige que você encare o sofrimento não como um castigo, mas como um chamado. E isso muda tudo, porque de repente aquela perda que te quebrou começa a revelar uma nova parte de você. Aquela crise que parecia um fim se torna um portal. E o caos que parecia aleatório passa a ter contornos de direção. Mas atenção, encontrar sentido não é inventar uma narrativa qualquer para fingir que está tudo bem. É se permitir entrar na dor profundamente e escutar o que ela tem a dizer. É perguntar a si mesmo, com coragem brutal: o que isso está me pedindo para transformar? Frankl dizia que o sofrimento só se torna insuportável quando não conseguimos dar a ele uma resposta, e que às vezes essa resposta não está no entendimento, mas na postura. Há dores que você não vai conseguir explicar, mas você pode escolher como vai atravessá-las,
com raiva ou com propósito, com resistência ou com entrega, com autopiedade ou com dignidade. Essa é a chave. A dor não precisa ser bonita, mas pode ser fértil, se você estiver disposto a escutar. Imagine estar cercado por dor, humilhação, fome, medo, frio. Imagine não saber se você verá o próximo nascer do sol. Esse era o cotidiano de Viktor Frankl nos campos de concentração nazistas. E ainda assim, ele escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última, das liberdades humanas, escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Isso não é teoria, é experiência vivida. Frankl viu a crueldade humana em sua forma mais brutal e percebeu que, mesmo ali, no meio do inferno, alguns conseguiam manter um tipo de dignidade silenciosa. Alguns escolhiam dividir o pão, outros manter a postura. Alguns ainda conseguiam amar, não porque eram mais fortes, mas porque entenderam uma verdade que poucos enxergam. Você sempre tem uma escolha. Não a escolha sobre o que vai acontecer, mas sobre quem você vai ser diante disso. Frankl chamava isso de responsabilidade existencial. Ou seja, você não é livre apenas para fazer o que quer. Você é livre para responder ao que a vida te dá. E é exatamente nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, que mora a sua liberdade. É onde você escolhe se vai repetir padrões, ou quebrá-los, se vai se apequenar ou se expandir. Essa liberdade é assustadora, porque ela tira de cena todas as desculpas. Ela te coloca diante da verdade nua. Você não controla o que acontece, mas pode sempre controlar sua resposta. Isso não é indiferença, é força interior. É coragem de assumir o protagonismo, mesmo sangrando por dentro. Frankl dizia que mesmo em meio ao caos, a vida espera algo de você. E essa pergunta muda tudo. O que a vida está pedindo de mim agora? Essa mudança de foco do o que eu quero para o que a vida pede é o início de uma vida com propósito. Uma vida onde você deixa de ser espectador e se torna autor, mesmo nas páginas mais sombrias da sua história. Porque quando tudo parece sem sentido, talvez seja o momento de escolher dar sentido, com o que você tem, do jeito que você pode, mesmo que tudo à sua volta grite que é inútil. E é aí que você descobre: o sentido não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Em um mundo onde tudo grita por produtividade, performance e perfeição, a alma grita em silêncio por sentido. Viktor Frankl identificou isso como uma das maiores dores do nosso tempo, o vazio existencial. Não é depressão, não é tédio. É aquele buraco interno que você sente mesmo quando está rodeado de gente. Mesmo quando aparentemente tem tudo: emprego, relacionamento, estabilidade. E ainda assim, à noite, dá um nó no peito. Porque algo falta. Mas você não sabe exatamente o quê. Frankl dizia que esse vazio não é um defeito, é um sinal. Um aviso de que você se distanciou de quem realmente é. De que está vivendo de fora para dentro e não de dentro para fora. Ele observava que muitos dos sintomas modernos, ansiedade, compulsões, vícios, apatia, não são doenças em si, mas manifestações de uma fome de propósito, uma alma com sede de sentido. E a tragédia é que, muitas vezes, buscamos preencher esse vazio com distração. Mais trabalho, mais comida, mais compras, mais dopamina. Mas quanto mais tentamos nos anestesiar, mais o vazio cresce. Frankl dizia que a única coisa que pode preencher esse espaço não é o prazer, não é o sucesso, é o propósito. A vontade de sentido é, para ele, a força mais poderosa da existência humana. Mais poderosa que o desejo de prazer de Freud, mais forte que a vontade de poder de Nietzsche. É a vontade de saber por que continuar vivendo, mesmo quando tudo parece ruir. E esse sentido não vem de fórmulas prontas. Não está nos livros de autoajuda. Está na vida real, no jeito como você responde à dor, na forma como você ama, mesmo quebrado, na escolha que você faz,
mesmo em dúvida, na presença que você oferece, mesmo cansado. Frankl dizia que o sentido é único, pessoal e intransferível. Não existe uma verdade genérica que sirva para todos. Cada vida tem seu próprio chamado, e sua missão é ouvir. Por isso, quando tudo parecer sem sentido, talvez seja hora de parar, silenciar e fazer a pergunta mais importante: o que isso está tentando me ensinar? Porque às vezes o vazio é só o espaço sendo aberto para algo maior entrar. Viktor Frankl dizia: se há um sentido na vida, então deve haver um sentido também no sofrimento. Essa frase é como um soco para quem está machucado, porque tudo dentro de nós quer resistir à dor, fugir dela, anestesiá-la. Mas e se a dor tiver algo a dizer? E se ela for um convite, não um castigo? Frankl aprendeu isso no lugar mais improvável, o campo de concentração. Ali, ele viu homens morrerem por dentro antes de morrerem por fora. E também viu outros, mesmo desnutridos, sem família, descalços na neve, ainda ajudando outros a levantar, ainda sussurrando palavras de esperança. Ele entendeu que o sofrimento, por mais absurdo que pareça, pode se transformar numa missão, desde que não seja desperdiçado. O sofrimento nos obriga a parar, nos obriga a olhar para dentro, a abandonar ilusões, a descobrir forças que jamais saberíamos que existiam se tudo estivesse bem. Mas não é um processo automático. A dor só vira sabedoria quando é atravessada com consciência, com coragem, com presença. Frankl chamava isso de transcendência no sofrimento. Não é romantizar a dor, é dar a ela um lugar, é perguntar com humildade: o que eu posso fazer com isso? Às vezes, a resposta é simples e profunda. Você pode transformar sua dor em ponte, sua queda em solo fértil, sua história em bálsamo para outra alma ferida. É por isso que tantos que sofreram profundamente se tornaram faróis, porque deixaram a dor passar por eles e não se tornaram apenas o eco do que viveram. Frankl acreditava que o ser humano não pode evitar o sofrimento inevitável, mas pode escolher como vai lidar com ele. E é nessa escolha que está a grandeza. No momento em que você escolhe enfrentar a dor com dignidade, você começa a transformar o absurdo em resposta, a lágrima em semente, a ferida em força, porque, no fim, o que define o ser humano não é o que ele sofre, mas o que ele faz com o que sofreu. Viktor Frankl nos lembra que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolha, a nossa liberdade interior. Mesmo no campo de concentração, onde tudo lhe foi tirado, liberdade, família, dignidade, nome, Frankl dizia que ainda restava uma liberdade, a de escolher sua atitude diante do sofrimento. Essa visão é revolucionária, porque ela nos devolve algo que o mundo moderno parece ter perdido: a responsabilidade existencial. Não a responsabilidade como culpa, mas como resposta. A resposta que você dá à dor, à perda, à frustração, à injustiça. Frankl dizia que a liberdade sem responsabilidade é vazia, e por isso sugeria que ao lado da estátua da liberdade nos Estados Unidos, deveria haver uma estátua da responsabilidade, do outro lado do país. Porque o verdadeiro sentido da vida não está em fazer o que quiser, mas em fazer o que é preciso, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o chamado à maturidade existencial, assumir o protagonismo da própria história, parar de terceirizar a dor, parar de culpar sempre os outros, o passado, a sociedade, o governo, os pais. Porque sim, todos nós carregamos feridas, mas o que você faz com elas ainda é sua escolha. Frankl via no ser humano uma força de superação que muitas vezes permanece adormecida e só desperta quando somos colocados contra a parede. Quando tudo o que resta é decidir quem vamos ser diante do que não escolhemos viver. Essa decisão, por menor que pareça,
pode ser a virada, pode ser o início da sua reconstrução, da sua liberdade real, do seu reencontro com um sentido que ninguém pode tirar. Porque mesmo quando não temos controle sobre os fatos, ainda temos controle sobre o significado que damos a eles, e esse significado pode mudar tudo. Viktor Frankl costumava repetir a frase de Nietzsche: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Essa ideia simples carrega um poder que pode salvar vidas, porque em meio ao caos, à perda, à dor, nós não precisamos de certezas, precisamos de sentido. Frankl viu isso com os próprios olhos. Homens que tinham alguém esperando por eles. Uma esposa, um filho, um irmão, sobreviviam mais. Homens que tinham uma obra a terminar, uma missão por cumprir, resistiam com mais força. Mesmo quando o corpo já não tinha energia, a alma sustentava. É por isso que o sentido não é um luxo filosófico, é uma necessidade psicológica. É o que segura nossa sanidade nas noites mais escuras. Mas atenção, não se trata de buscar um sentido grandioso, heróico, reconhecido. Às vezes, seu porquê é discreto. É cuidar de alguém. É terminar algo que começou. É manter sua integridade quando tudo ao redor desaba. O importante não é o tamanho do seu porquê, é a verdade dele para você. Frankl dizia que o sentido não é algo que inventamos, é algo que descobrimos. Ele não se impõe de fora, ele se revela quando estamos dispostos a escutar o que a vida está nos pedindo. E cada um tem um chamado diferente, um propósito único, que pode mudar com o tempo, com as fases, com as perdas. Por isso, quando tudo parecer sem sentido, não se desespere por não ter respostas imediatas. Volte-se à pergunta essencial: qual é o meu porquê se agora? Talvez ele esteja nas pequenas coisas, num gesto de cuidado, num silêncio corajoso, num passo dado mesmo com medo. Encontrar seu porquê não elimina o sofrimento, mas o transforma. Dá a ele uma direção, dá a você um lugar para continuar. No fim das contas, a maior lição de Viktor Frankl talvez seja essa: o sentido da vida não é algo que você acha pronto, como um mapa enterrado no chão. É algo que você constrói, com escolhas, com quedas, com retomadas, com presença. A vida não entrega respostas claras, ela entrega perguntas. E é a forma como você responde a essas perguntas que revela quem você é. Frankl dizia que a vida espera algo de nós. Ela nos interroga a cada dia. E por mais confuso que o mundo esteja, por mais partidas, dores ou vazios que você tenha colecionado, a vida continua perguntando: e agora, o que você vai fazer com isso? Não existe um grande sentido da vida universal, mas existe um sentido para a sua vida, neste exato momento. Mesmo na dor, mesmo na crise, mesmo na dúvida. Você não precisa ter tudo claro, não precisa sentir que está pronto, mas precisa estar disposto. Disposto a encarar o dia, disposto a fazer algo pequeno, mas real. Disposto a ser um pouco mais honesto consigo mesmo. Porque o sentido não aparece como um raio iluminando tudo, ele brota no cotidiano, na coragem de continuar, no cuidado com o outro, na firmeza silenciosa de quem escolhe não desistir. Frankl nos ensinou que até no inferno é possível manter a dignidade, e que, no fundo, o verdadeiro sentido é esse: viver de forma que, mesmo diante do absurdo, você permaneça humano. Se esse vídeo falou com você, compartilhe. Deixe aqui nos comentários o que mais te tocou. E se ainda estiver em busca de um sentido, não desista. Às vezes, o que você precisa não é encontrá-lo, é começar a vivê-lo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e segue com a gente nessa jornada. Nos vemos no próximo. Mergulho, mais profundo, mais humano, mais verdadeiro. A vida nem sempre faz sentido, e talvez nunca vá fazer no formato exato que gostaríamos, mas isso não significa que ela seja vazia. Significa que ela está o tempo todo pedindo participação. Não estamos aqui só para decifrar o mistério. Estamos aqui para fazer parte dele. E cada escolha, cada silêncio, cada recomeço é uma forma de responder à pergunta:
que a vida nos faz. Viktor Frankl sobreviveu ao inferno não porque era mais forte, mas porque decidiu que a dor não teria a última palavra. E essa é a escolha que se apresenta para cada um de nós, todos os dias. Dar à vida um sentido, mesmo quando ela parece sem direção. Não um sentido teórico, perfeito, inabalável, mas um sentido vivido, sentido com o corpo, com o coração, com a alma. Você não precisa de respostas absolutas, precisa de coragem para continuar buscando, de humildade para dizer, ainda não sei, mas firmeza para levantar e seguir mesmo assim. Às vezes, encontrar sentido é apenas isso: ficar, respirar, tentar de novo. E se no meio dessa jornada, esse vídeo foi uma companhia para você, eu te convido a retribuir essa corrente de sentido. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de uma luz. Comenta aqui embaixo qual parte mais te tocou, ou simplesmente o que te faz continuar mesmo nos dias mais difíceis. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente não entrega respostas prontas, mas constrói perguntas que realmente importam. Nos vemos no próximo mergulho. E até lá, mútuo, que você encontre propósito mesmo no caos, que você viva, não apenas sobreviva, e que dia após dia você se aproxime mais da vida que faz sentido para você.